Olá, sou Márcio Vado e estamos aqui no Centro Albatroz de Inovação para mais um vídeo do nosso programa Empreende Mais. Hoje temos um convidado especial, Jean Oliscovis. Ele é mentor e vai conversar com a gente sobre a sua trajetória e todos os seus projetos que ele está envolvido. E vamos dar então início à nossa conversa, Jean. Mais uma vez aqui eu queria agradecer a você a presença, é um prazer, uma honra, né? Você tem uma agenda bastante lotada, né? Eu sei que você está indo para Dubai, tem uma série de... tem bastante coisa vindo aí. Bastante coisa acontecendo, né? Então, agradecer sinceramente aqui a sua presença. Obrigado. E nós sempre começamos conversando sobre a conexão das pessoas que a gente entrevista aqui com o bairro, né? Nós estamos aqui no bairro dos Ingleses, no norte da cidade de Florianópolis, e o Centro Albatroz, ele tem essa vocação, né, de conversar com os empreendedores da região, com especialistas e pessoas que queiram e promover o desenvolvimento e a prosperidade aqui do nosso bairro. E eu sei que você também tem um caso de amor com o bairro, né? É isso aí. Como várias pessoas que a gente conhece aqui de várias cidades do Brasil. Então, conte aqui para a nossa audiência como é que você chegou em Ingleses. Legal, os ingleses têm um lugar cativo no coração da gente, né? Florianópolis e Ingleses. Eu falo da gente porque eu e minha esposa, a gente é sócio, empreende junto e tudo mais. Primeira vez que a gente veio para o norte da ilha, há 17, 18 anos atrás, quando a gente subiu o morro, na época acesso ainda a mão simples e tal, na hora que a gente subiu o morro, que olhou para frente aquele bairro assim, a minha esposa falou na hora, cara, é aqui que eu quero morar. Levou ainda uns 5 ou 6 anos para a gente efetivamente mudar para cá. A gente chegou em Florianópolis morando no Estreito, né, na área continental, mas assim, a gente é apaixonado pelo bairro, já mora aqui acredito que há 5 anos, talvez 6. E dentro desse período que a gente mora aqui, a gente começou a promover naturalmente ao nosso redor o conceito de prosperidade, porque isso é algo que é muito forte na gente, né? Prosperar. Né? Mas prosperar baseado naquilo que faz sentido para cada lugar, né? Então a gente começou a entender um pouco mais o bairro, entender um pouco mais a característica das pessoas, conhecer mais profundamente. E efetivamente aí nesse ano a gente começou a trazer, mesmo com pandemia e tudo mais, a cultivar cada vez mais essa chegada no nosso bairro desse conceito de inovação, mas um conceito de inovação pautado em cultura, em sustentabilidade, né? Porque algo que a gente percebe é que as pessoas que são nativas daqui, né, o manezinho aqui de Florianópolis, muitas vezes ele tem um certo receio quando a gente fala de inovação, porque muitas vezes para ele o entendimento de inovação é algo que vai apagar eles da história. Tirar a tradição. Exatamente, entendeu? Eles estão vindo com algo novo e ninguém vai lembrar que antes tinha tal coisa. E não, o que a gente quer e o que a gente entende é justamente o contrário. É trazer o novo para otimizar e aditivar a cultura local. Respeitando a cultura. Sim, construindo, porque o meu pensamento sempre é assim, a gente tem que construir o futuro honrando a história. Claro. Então, e aí encontrar esse denominador. Mas eu acredito que assim, no nosso bairro a gente está num caminho muito bacana para começar essa discussão, porque é uma discussão da sociedade civil organizada, onde as pessoas têm que estar envolvidas. A gente tem que ouvir a comunidade, né, os empreendedores, os moradores, todos os atores, né, que fazem parte dessa grande comunidade que são os ingleses, para que daí sim a gente possa começar a construir alternativas que se conectem com o grande propósito que é morar e amar e prosperar, né, nos ingleses em Florianópolis. É isso aí. O bairro ele é um dos maiores bairros da cidade, né? Ele Sim. já tem quase dimensão de cidade, então a preocupação é latente, ou seja, temos que manter o bairro, né, procurar manter um bairro sempre em boas condições e as pessoas, de uma forma geral, estão começando com essa consciência, né, de que é importante respeitar as tradições e resgatar, em muitos casos, a cultura local. Sim. Né? Mas o desenvolvimento via atrelado de uma forma sustentável. Né? Esse também, como você comentou, é um dos propósitos do Albatroz, né? Uma das nossas grandes metas é justamente trabalhar nessa vertente que você comenta. Exatamente. E quando a gente conheceu, né, a gente se conheceu aqui no Albatroz, fez muito sentido para a gente, não só estar mais próximo do Albatroz, mas assim, de muita felicidade, de poder ver num bairro do tamanho que a gente tem, maior que... Nós somos maiores hoje que 80% dos municípios do estado, talvez até mais. Sim. Entende? Então, e somos um bairro. Então, a gente, apesar de ser um bairro pertencente a um município,
muitas das nossas organizações têm que ser de cunho municipal. Né? Então, entendo que existem vários desafios, mas eu acho que o principal de tudo realmente é a gente trazer um conceito que saia um pouco do conceito da temporada, sabe? Do viver somente da temporada. Tem temporada boa, meu restaurante bomba, legal. Tem temporada boa, meu hotel ou minha pousada bomba e vai ser legal, minha loja de roupa vende bem. Cara, a gente é maior que muita cidade. E como é que as cidades vivem sem a temporada? No meio do caminho, né? Entendeu? Exatamente. Cidades que não têm temporada, como elas fazem? Então, eu acredito muito que sim, o universo da tecnologia, ele vem para trazer alternativas. Porque vamos pensar junto, né? Vamos nos imaginar aqui com 20 anos de idade, com a inteligência que essa molecada tem, porque nós já temos cabelo branco, mas vamos pegar a inteligência, que eles já chegam com uma inteligência absurda, programando, enfim, super conectados, super preparados e com uma facilidade de adaptação muito maior do que a que nós tínhamos na nossa época. Pô, você imagina você com 20 anos podendo trabalhar numa empresa em que você tem teu horário a cumprir, tua meta a cumprir, que você tem expertise, que a tua cultura se conecta com ela e você sair no final da tarde e botar o pé na areia para caminhar. Um ambiente sensacional. Um ambiente sensacional. Essa imagem que você falou é indescritível, né? Então, você que está nos vendo, se um dia você vier aos ingleses e subir o morro e descer, você vai ver a paisagem e você vai se apaixonar também. Quem não gostaria de morar num bairro desse, de poder ter o seu, né? Então você tem uma baita qualidade de vida, você está dentro de um município que é cosmopolita, porque Florianópolis não é mais um município catarinense nem do Brasil, ele é do mundo, né? Uma cidade do mundo, então você tem essa pegada cosmopolita, você tem um bairro provinciano, você tem uma qualidade de vida gigante, quer dizer, você tem tudo. Você quer ir para o interior, você está perto das cachoeiras mais lindas. Se você quiser ficar aqui no litoral, você está perto de praias maravilhosas. Então, é um ecossistema super propício para o desenvolvimento tecnológico. E se isso vir conectado com sustentabilidade e com a nossa causa da cultura, cara, aí realmente o concurso, né? Aí é navegar uma onda, é surfar uma onda maravilhosa, né? É isso aí, Jean. Nós estamos todos abraçados nessa causa, a gente vai fazer acontecer isso aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria agora que você comentasse então um pouco sobre a sua trajetória profissional, né? Muitos dos que estão nos assistindo são jovens empreendedores ou empreendedores já, e a vida do empreendedor não é simples, né? Então sempre é bom a gente falar da nossa trajetória para inspirar inclusive outras pessoas. Né? Muito legal você tocar nesse assunto, Márcio, assim. Existe uma glamuralização do empreendedor, né? Do empreendedorismo. Na minha época era o glamour do empresário. Sim. Também existia. Eu fui um cara que eu digo que eu fui enganado, né? Porque para mim, assim, ser empreendedor era criar um CNPJ e ficar rico. Ninguém me falou que entre montar o CNPJ e ganhar dinheiro, não é nem ficar rico, é ganhar dinheiro, começar a ganhar dinheiro, tinha uma jornada tão punk no meio do caminho de aprendizado, uma curva de aprendizado. E na nossa época, quando a gente começou, não tinha o volume de informação que tem hoje. Sim. Hoje você tem informação, apesar de que no YouTube você tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Você tem que garimpar. Mas existe, está lá, tá disponível. Muito mais fácil acesso, né? Muito mais fácil acesso. Na nossa época isso não existia. Enciclopédia, revista. Eu fui muito na biblioteca. Biblioteca. Eu sou da época de fazer trabalho na biblioteca ainda, tá? Mas então, tinha o glamour de que, né, a gente só via as fotos dos milionários e tudo mais. Hoje também é a mesma coisa. Eu acho que tem algumas questões, né? Então, quando eu comecei a empreender, foi muito difícil. Eu tive luz cortada da empresa com cliente dentro. Porque eu não sabia, não fui preparado para fazer fluxo de caixa, para saber o que... Para mim era assim, entrou dinheiro, põe no estoque, porque era uma distribuidora de cosméticos, e esse é o segredo, ter estoque para vender. Ninguém me falou de fluxo de caixa, e olha que eu fui fazer todos os cursos que eram disponíveis na época. Então teve uma curva de aprendizado difícil. Carro velho, gasolina acabar no meio da rua. Então quando o empreendedor passa por isso, fica tranquilo. Eu sei como você se sente, porque eu já passei por isso. Faz parte do jogo. Uma vez... uma coincidência, logo que a gente mudou para Florianópolis e montou essa distribuidora de uma marca específica, teve a convenção internacional da empresa aqui no Costão. Aí eu no Costão, uma belina velha que não tinha segunda marcha, era da primeira para a terceira, só pegava no tranco, hospedado no Costão do Santinho com R$5 no bolso. Nossa. Entendeu? Eu não tinha, tirando o almoço e o que era liberado, eu não tinha dinheiro para mais nada, eu e minha esposa. Quando a gente volta, eu não tinha dinheiro para pôr gasolina, eu morava no Estreito.
Então, quando a gente volta, na beira-mar acaba a gasolina. Aí vai o Jean para fora, a minha esposa Sandra pula para o volante e vou eu empurrar a Belina. E todos os ônibus da companhia passando, indo para o aeroporto, que era agenda no mundo inteiro aqui. Todo mundo me vendo empurrar. Entendeu? Então, é difícil. Empreender não é simples, a gente fala assim, não é para os fracos empreender. Qualquer pessoa pode empreender, sem dúvida, qualquer pessoa pode empreender, mas tem que estar disposto a pagar o preço. E não pode desistir no primeiro fracasso, nem no segundo, nem no terceiro. Faz parte da trajetória da curva de aprendizado, levantar, né? Da curva de aprendizado. Da mesma forma, né, hoje a gente vive num momento em que se fala muito que se você não é empreendedor, você é um loser. Você tem que ter o teu negócio, você tem que ter uma startup, tem que ser unicórnio, tem que não sei o quê, porque se não for isso, você é um perdedor. E nesse sentido, entendeu? Eu sou muito contra, porque ninguém faz nada sozinho, entendeu? Nenhum empreendedor consegue construir um unicórnio, uma empresa que seja, sozinho. Ele precisa de um time, ou seja, eu preciso do intraempreendedor. Então, se não tiver pessoas cujo sonho delas seja ser um belo capítulo do livro de alguém, ninguém escreve o livro, entende? Então, assim, algo que a gente percebe muito, e eu prego muito nas universidades, em palestras, cara, se você quer empreender, sensacional. Eu vou desmistificar, vou falar a verdade é essa. É muito bom depois, mas tem uma curva de aprendizado que você vai ter que passar. Porque por mais que existam mentores e que ajudam a ter alguns atalhos, você não consegue ter o atalho da estrada inteira. Você consegue antecipar alguns detalhes da jornada. A jornada é tua. Fora os acidentes que acontecem na estrada, né? Perfeito. Às vezes o acidente de outro te impacta. Exatamente. Né? Então, às vezes você está com a tua empresa redondíssima, mas um parceiro fez bobagem. Vai impactar na tua. Então, eu prego muito que tão importante quanto ter o espírito empreendedor é ter o espírito intraempreendedor. Sim. Então, se você que está nos vendo, né, não tem o desejo de ter uma empresa, mas, poxa, quer ser o melhor colaborador da empresa de alguém? Cara, sensacional. Se isso te faz feliz, se te realiza, se te completa, puta caminho para você seguir, porque ninguém faz nada sozinho. A gente precisa do camisa 2, do 3, do 4. E tem perfis para todas as... O que importa, exato, o que importa é você. Você está feliz dentro do que você escolheu para você? Tô. Está realizado? Tô. Ponto. Exato. Não cabe julgamento a respeito disso, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, quando falo de empreender, eu falo muito nesse sentido, porque eu sei, porque eu passei na carne, o fato de não ter sido preparado, de terem me vendido uma ilusão de que o empreender era fácil, era só começar e ganhar dinheiro e tal. E não é fácil, não é simples, mas é delicioso depois que você passa pela curva de aprendizado e você passa a ter os insights e entender realmente quais são os atalhos que os negócios te dão. E você monta um time que te ajuda a construir aquilo. Exatamente. Então é sensacional. E isso surgiu com que idade, mais ou menos? Você tinha... Foi naturalmente isso ou foi por necessidade? Eu acho que eu sempre liderei, né? Eu fui atleta profissional, então joguei basquete profissional, mas também do mesmo jeito que eu fui muito novo, com 16 anos eu já era profissional. Com 18 eu já fui fazer faculdade e parei de jogar profissionalmente. Mas sempre fui capitão de time e tal, e um gênio sempre muito forte, né? Hoje eu digo que eu sou um outro homem perto. Se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje naquela época, talvez até hoje tivesse construído uma carreira maior. Então logo depois que eu saio, eu trabalhei, dei aula, eu passo para a ciência da computação. Na minha época a gente não tinha clareza do curso como tem hoje. Então para mim ciência da computação era uma coisa. Quando eu entrei lá e botaram a primeira prova de cálculo na minha frente, eu falei, opa, eu acho que eu estou no lugar errado. Algo me diz que não está certo onde eu estou. Depois fui cursar educação física e por último administração, que foi por onde eu me apaixonei. Mas desde muito novo eu trabalhei com meu pai também, que teve uma empresa desde novo. Então assim, acho que o empreendedorismo sempre fez parte da minha vida. Mas eu tenho uma gratidão profunda pela experiência que eu obtive quando fui executivo de companhias. Então eu cheguei a ser executivo de relacionamento de uma multinacional de cosméticos que a gente comandou 18 mil pessoas no litoral catarinense e participava do board de decisão de 450 mil. Isso é uma escola, né? Isso é um preparo gigante, né? Então, isso é outra coisa que eu acho muito interessante. Eu acho super válido a pessoa que quer empreender muito novo, lá na faculdade, 17, 18 anos, já monta sua startup, eu acho que é super bacana. Mas se ele puder ter algumas experiências dentro de um ecossistema de outro, também tem um aprendizado muito rico grande, aí, muito grande aí, entende? Então eu acho que se pudesse, se for possível, enquanto você está modulando tua startup, pensando, de repente arrumar um meio período, um estágio dentro de uma outra cultura, para você ver o que faz sentido trazer, o que você não quer viver, não trazer para a tua empresa,
eu penso que pode ser bem válido. Assim. Então, a minha escola executiva não foi tão longa quanto empreendedora, mas foi riquíssima, eu aprendi demais, sou muito grato. Legal. O Jean, você está envolvido em uma série de projetos. Conta um pouco desses projetos, assim, de uma maneira geral. Tem bastante, né? Então, a gente tem o nosso instituto, que é o Instituto Oliscorp, e dentro do Instituto Oliscorp, que trabalha com a educação corporativa, eu acabo me envolvendo em projetos bem grandes de vários clientes. Então, hoje sou estrategista de algumas companhias, diretor de marketing de uma hoje do Rio Grande do Norte, que é o Grupo WJ, com sede em Natal, mas que opera em Fortaleza, Recife, Cuiabá, Brasília, aqui em Balneário Camboriú, tem operação também, Fortaleza, enfim, vários outros locais lá, João Pessoa. Então, hoje eu daqui, né, a cada 2 meses eu pego um voo e vou a Natal, e tenho nossas reuniões todas online. Ontem, para ter uma ideia, a gente fechou patrocínio do Clube ABC, porque vai jogar contra o Flamengo. Então você vê, isso tudo feito triangulado de forma online, né? Gerência de marketing do ABC, a gente do Grupo WJ, porque é um clube de futebol de Natal, então interessa para a gente estar junto, tudo feito de forma remota, né? Então tem essa operação, eu tenho a parte de estratégia da GPTech, que é uma empresa de automação de Joinville, maravilhosa, aliás, uma empresa que trabalha com união de chapas a frio, mas com sustentabilidade, então substitui solda. Em vez de você utilizar solda como ponto para unir chapas, hoje você utiliza, as maiores empresas já estão utilizando essa tecnologia que previne a insalubridade do funcionário, que é sustentável ecologicamente, porque não gera resíduo, que tem uma longevidade muito maior. Hoje o Audi TT ele vem com essa tecnologia, para você ter uma ideia. Então a empresa de Joinville, que eu sou estrategista, a gente tem a Tecnopó em Joinville também, que é uma empresa de pintura, né, KTL e pó, para peças tanto a linha branca, automotiva, agrícola, enfim. E aí a gente tem empresas de tecnologia que eu sou mentor e vai mais vários outros projetos. Então dentro da Oliscorp ela me abre a possibilidade de ampliar e me provocar a sair da minha zona de conforto também, porque para cada cliente desse, por mais expertise que você tenha, o mercado é diferente, o conceito é diferente, o cliente é diferente, a cultura é diferente. Alguns não têm cultura. E os seus clientes são os dirigentes e os funcionários? Depende do projeto. Depende do projeto. De um modo geral, eu trabalho sempre com a média liderança e alta liderança. Do modo geral, tá? Mas eventualmente, dependendo do projeto na Tecnopó, eu lido até com o chão de fábrica. Então, o pessoal de chão de fábrica, a gente tem uma conexão com eles, e super bacana, para poder justamente co-criar uma cultura, né? Que hoje ela não existe uma cultura da empresa, existe trabalho. A gente está construindo essa cultura. E você atua na área da gestão estratégica e também da gestão, digamos, da formação do líder. Sim. Na preparação, exatamente, na melhoria da tomada de ampliação decisão. Do mindset do líder. Ampliação da visão. Isso. A gente identifica qual que é a melhor alternativa para cada companhia. O que faz mais sentido, né, para cada companhia, qual que é o melhor caminho para que a gente possa conduzir essa empresa, seus líderes, ao resultado que o acionista quer, né? A diferença é que a gente não faz isso, não faz porque eu estou mandando. O que não quer dizer, líder, que se você precisar usar essa carta, você não vai usar. Você tem meta para cumprir, você vai ter que responder teu executivo, se for preciso, use. Mas a gente evita, é aquela carta, a última que eu quero usar. A última carta do baralho, né? Então tem vários outros instrumentos que o líder tem de engajar time, de gerar resultado, de superar a expectativa. Exemplo, o Grupo WJ, né? Eu assumi a diretoria de marketing deles, eu montei a estratégia da empresa no ano passado e toda a estratégia foi realizada. Então o Walter, que é o CEO do grupo, me ligou e falou: Jean, estou sobrando aqui uma cadeira de marketing, não consegui achar quem pudesse ocupar, você conhece a gente e tal, você poderia aceitar esse desafio? Claro, sem problema nenhum. Vamos nessa, tamo junto, né? Eu sempre falo, tamo junto. Ele tem o hábito de falar, deixa que eu resolvo. E eu tenho o hábito de falar, tamo junto. Né? Então, aí, o final da história hoje, esse ano a gente triplicou o tamanho da empresa já, nesse ano. Então, não foi dobrar a meta até agora, a gente triplicou a história da empresa. No começo do ano a gente tinha um valor de resultado. Hoje, da história da empresa, 4 anos para trás, nós temos 3 vezes o valor. Legal. Então, super bacana, tá bem... Então, parte do seu tempo você está ainda em projetos específicos corporativas, digamos assim, né? Estratégicas, fazendo parte dentro do board de algumas companhias. Da companhia e na outra parte do seu tempo você está trabalhando na formação de pessoas, perfeito, palestras,
Como é que surgiu, assim, como é que você alcançou o destaque na sua profissão? Porque Você sabe que foi uma coisa tem... um pouco orgânica, sabe? Então. Assim, foi orgânico, porque a gente escuta muito se falar que você tem que escolher o nicho, Isso. que tem que ter um nicho, que não sei o que, qual que é o teu nicho. No nosso caso, e aqui não estou falando que está errado você escolher um nicho antes, mas no meu caso especificamente foi o nicho que me escolheu. Entendeu? Não fui eu quem escolheu o nicho. Quando a gente fundou a Oliscorp, porque algumas multinacionais começaram a nos procurar, né? Falaram, pô, você podia dar treinamento para mim, porque eu só dava treinamento para uma empresa, que era onde eu era diretor de relacionamento, então eu estudei e me capacitei para ela. Sim. Não era a ideia de mercado. E daí quando uma TIM, quando uma Whirlpool te procura pedindo, você começa a falar, opa, peraí, se players desse tamanho estão te procurando para você é porque alguma coisa tem. Nunca diga nunca. Sim. Vamos experimentar. E os resultados foram incríveis. A TIM mesmo, a gente em 2 meses dobrou resultado assim, foi surreal o que a gente fez na época da TIM. E daí outras empresas de médio porte também começaram a nos procurar e tal. Aí a gente montou o Instituto Oliscorp e eu digo assim, que foi muito o mercado me procurando. Porque hoje eu sou muito procurado por CEOs de empresa, desde indústria, a de tecnologia, a comércio, querendo que eu ajude, que eu faça essa mentoria, que eu compartilhe, porque também tem uma questão, né, você sabe bem disso, Márcio, quanto mais você cresce na escala hierárquica de qualquer companhia, não importa o ramo de atividade, qualquer uma, inclusive agrícola, inclusive no meio agrícola, quanto mais alto você está, quanto mais perto do topo da pirâmide você chega, mais sozinho você está. A solidão. A solidão é o sentimento que mais vai te acompanhar, porque uma das maiores características de liderança é gerar leveza, então você não pode transmitir tudo para o teu time. Sim. E com quem que eu converso? Né? Num mundo corporativo onde cada um quer ter o lugar. Pô, de repente se eu falo com o cara e vaza essa informação, entendeu? Alguém vai ver um ponto fraco em mim e tal. Realmente é difícil mesmo. Então foi naturalmente uma procura, sabe? Foi algo que aconteceu naturalmente. Executivos, presidentes me procurando, muita empresa familiar me procurando, falando, pô, eu quero montar uma sucessão para o meu filho, mas eu quero que realmente seja algo que faz sentido para ele. Sim. Não quero deixar a herança maldita, né? É aquela coisa, o sonho era meu e eu quero que o meu filho toque o meu sonho. O sonho do filho não é do pai, né? Exatamente. Nessa situação, muitas vezes a empresa tem que se transformar para que os filhos possam... Ou prepara para venda. Né? Ou prepara para venda. Uma pergunta que eu sempre falo para qualquer empreendedor quando ele vem falar comigo, né? Eu falo, por quanto você venderia a sua empresa? E você vê como que é o mindset das pessoas. Olha, presta atenção, empreendedor aí. O mindset das pessoas é, cara, eu acho que a minha empresa vale... E ele começa a fazer quanto? Eu falei, não perguntei quanto ela vale. Eu perguntei por quanto você gostaria de vender. Qual que seria o valor, o cheque, que faria você parar e falar, pelo menos pensar nisso eu vou. Entende? Então, quando a gente olha dessa forma, tudo muda, porque você também alça um objetivo. Então, vamos fazer o seguinte, você quer, isso aqui seria um valor bom de venda, vamos fazer da seguinte forma, se o seu filho quiser tocar a empresa, o que importa para a gente é que nesse momento em que ele queira, esteja preparado, capacitado para assumir a empresa, ela vale a isso. Se ele não quiser assumir a empresa, se ele quiser alçar outro voo, se ele quiser, a empresa vale isso. Você pode vender ela e falar, filho, o que você quer fazer agora? Porque na verdade a empresa é dinheiro, é resultado, né? Então, se o dinheiro continua com a empresa da família ou se o dinheiro vai para o banco para fomentar os novos sonhos da família, isso não é o relevante, não é o determinante. O determinante é eu ter o valor para poder tomar a decisão na hora que for necessário. As pessoas deixam para preparar a decisão em cima da hora. Elas não fazem antes pensando... Na verdade, não se preparam, né? Não se preparam. Então, um exemplo, 10 milhões seria interessante, eu acho que eu venderia a minha empresa. Ok, vamos fazer ela valer 10? Aí você decide se você vai querer vender, se o teu filho vai tocar o negócio, se ele vai querer fazer outra coisa, mas o que importa é que ela vale 10. Realmente vale 10. Porque ninguém compra empresa quebrada. Sim. As pessoas compram negócios que vão prosperar, ou que estão prosperando. E depois vem outra pergunta, o que eu faço com os 10 milhões? Né? Aí é onde entra essa questão do, filho, o que você quer fazer? Eu quero ser dentista e fico contente em ter o meu consultório. Ok, vamos montar teu consultório, tem dinheiro. Agora eu vou fazer o teu sonho dar certo, porque eu vivi o meu, correto? Sim. E vivi tão bem o meu que no final eu peguei 10 milhões. Você vê, foi uma jornada tão bacana a construção do meu sonho que no final teve valor. E olha como a gente se engana também. Se não tiver valor no final, a jornada não foi tão boa assim. Sim.
Porque por mais que seja um sonho maravilhoso, ninguém quer chegar no final de mão abanando, né? E tem muitas histórias de que a família, o pai ou o avô era muito rico, tinha um negócio próspero e foi minguando. E foi minguando. Porque não era o sonho das outras gerações. Exatamente, e não se prepararam. Né? Exato. Então é muito nesse sentido, assim, a gente percebe. Então tem a Oliscorp, que nem você perguntou, a gente vai ter aí o CEOs Club, que daí baseado nesses clientes, eles mesmos provocaram a gente, poxa, você podia me apresentar. Eu comecei naturalmente a fazer pontes. Fazer um grupo de relacionamento. Eu comecei, e faço isso até hoje, né? Pô, Jean, estou com um desafio tal. Ontem, ô Jean, você sabe de alguém que trabalha com Teflon aqui aplicação de Teflon em Joinville? Falei, cara, não sei, mas mandei mensagem para 4 executivos de clientes meus que se tiver essa operação, eles vão saber, entendeu? Então eu já faço essas pontes naturalmente, e daí acaba que o pessoal foi pedindo, e eu criamos uma confraria chamada CEOs Club, que virou uma revista, que enfim, por causa da pandemia está um pouco mais stand-by, mas que hoje conta com o CFO da Casa da Moeda do Brasil, Carlos Wizard está lá dentro, então a gente tem players desde CEOs de startups, que tem contato comigo e a gente colocou ali, há players que são bem relevantes. A gente tem esse grupo formado há 4 anos. Há 4 anos, não importa quem é o ministro da economia, da economia, não importa quem é. 15 minutos depois que o ministro apresentou para o presidente da República, não importa quem é o presidente da República, a gente tem no grupo o PowerPoint dele. Já tem a resposta. A gente tem no PowerPoint dele. Terminou a reunião, 15 minutos depois está no grupo. Então, são informações que são super relevantes para quem tem que tomar a decisão, independente se é pequeno, se você tem uma padaria no bairro, uma lojinha no bairro, ou se você tem uma grande companhia com 5 mil funcionários. De alguma forma vai te impactar. Né? Então são informações relevantes. E depois o Lidera Brasil, que daí foi também um pedido das pessoas, falar, pô, vocês conhecem tanta gente inteligente, todos somos inteligentes, né? Mas pessoas com inteligência empreendedora diferenciada, tem uma visão para negócio diferente, ou para liderança, podia fazer um evento, né? E daí a gente queria fazer algo tipo um TEDx mesmo, assim, né? Sim. Algo que fosse cool, que fosse assim, uma linguagem speak rápido, nada maçante. E daí eu levei esse projeto com um parceiro, com um cliente nosso e parceiro, que é o Unisociesc. E daí mostrei o projeto e eles falaram, não vamos fazer. Eu fiquei triste, né? Falei, pô, tão legal ia ser fazer. Não, vamos fazer um. Vamos fazer 5. Entendeu? Vamos fazer 5, tal. Já virou um circuito, a gente banca essa estrutura, a gente vai fazer, você traz os nomes, a gente ajuda a compor. Aí fizemos no primeiro ano, já sai Curitiba, Joinville, Blumenau, Florianópolis e Balneário Camboriú. Isso já por agora? Foi em 2018. Foi em 2018. 2018. Aí 2019 veio a pandemia, a gente fez, aliás, foi 2019. 2020, né, veio a questão da pandemia. Né? A gente fez um online, para não deixar passar batido, fizemos um teaser online, até para medir, né, para ver. Foi muito bom. E foi legal, mas ainda... E a gente tem uns pensamentos para o Lidera Brasil do que a gente vai fazer com ele, sabe? Sim. Tem gente querendo levar para fora do país, já querem fazer Lidera Angola, querem fazer Lidera Paraguai, Lidera Argentina. Então a gente está pensando que talvez o Lidera Brasil vai virar um grande movimento global. Legal. Onde a gente faça isso aí, rodar. Nós já vamos chegar lá no seu mais recente projeto. Opa! Mas eu quero antes disso fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Na característica que você nos relatou aqui, né, lidar sempre com pessoas e estar preocupado com o desenvolvimento como mentor, né, é uma profissão, mas eu acho que por trás disso tudo tem um grande propósito. Qual é esse seu propósito, entendeu? Acho que o meu propósito é ser ponte mesmo, sabe? Ser gerador, ser agente de transformação, sabe? Isso é uma coisa que eu faço naturalmente, que se alguém me perguntar o que você faria de graça, se dinheiro não fosse problema e você faria de graça até o final da vida, eu faria exatamente o que eu faço. Conectar pessoas, achar soluções, desenvolver, entendeu? Enfrentar desafios, enfrentar problemas, né? Não enfrentar sozinho, enfrentar com time, ajudar pessoas a ampliar essa visão. Acho que o meu grande propósito é esse, é ser ponte de transformação. Pô, preciso de tal coisa, peraí que se eu não sei, eu sei quem sabe. Ele está sempre pronto a ajudar. Exatamente. Teve um caso agora de um evento que vai acontecer em Itapema, nós vamos dar palestra no evento e a gestora do evento estava com a dificuldade de um telão de LED e tal, que faltava para o evento ficar completo. Ela me ligou, em 15 minutos estava resolvido o problema dela. Que legal. Falei, não, você vai falar com fulano já vai ver isso, tal, tá tudo pronto.
Então, obviamente a gente não tem todas as pontes, né, nem todas as soluções, mas eu procuro ser essa disposição e a vontade de fazer é fundamental, né? Exato. Então, e eu acho que isso, eu perguntei isso porque eu acho que esse seu propósito está completamente alinhado com esse seu projeto chamado Universo Empreendedor, né? Eu acho que ali esse talvez seja a expressão máxima onde você leva para esse projeto o seu propósito. Explica pra gente o que é o Universo Empreendedor, qual foi a sua inspiração. Então, o Universo Empreendedor foi bem bacana. Ele é um projeto que ele tinha outro nome, já estava na gaveta há um tempo, mas por mais que a gente fale de cuidado para não cair em armadilha, tal, cuidado com a zona de conforto, a gente também tem as nossas. Sim. Né? Por mais que você amplie a sua, você só vira uma zona de conforto ampliada, mas ela continua você sempre criando a sua zona de conforto e a gente também cai nas nossas armadilhas. Então esse é um projeto que ele tinha outro nome e ele estava na gaveta. Quando veio a pandemia, bloquearam, eu não podia nem entrar no meu escritório. E quem me conhece sabe que eu sou labradorzão, né? Então só aquele cara precisa estar em movimento, senão começa a quebrar as coisas, roer pé de mesa, eu começo a morder chinelo, eu preciso estar fazendo alguma coisa. E daí não podia nem entrar no escritório. Eu falei, caramba, não podia porque tudo lockdown, fechado. O que eu faço agora? Aí a Sandra, minha esposa, falou... E daí um cliente meu de São Paulo me ligou e ele... fizemos uma videoconferência tal, na época uma indústria que é cliente nossa em São Paulo. E ele falou, Jean, estou pensando em suicídio. De verdade. Ele não falou brincando. Ele falou de verdade. Ele falou assim, hoje a maioria das empresas no Brasil, elas trabalham just in time financeiramente. Sim. Então, se eu não vendo essa semana, eu não compro a folha do pagamento semana que vem. Se eu não vendo semana que vem, eu não pago o fornecedor. Então, eu não tenho reserva. Eles não trabalham com o conceito de fazer reserva de caixa. Caixa margem, né? Trabalhar margem. Não é vender muito, é vender na margem certa. Se vender muito na margem certa, tá tudo bem. Mas entre vender muito e vender vender muito na margem errada, reduzida, e vender médio na margem certa, qualquer consultor financeiro vai te falar, venda médio na margem certa, né, porque é mais seguro. Então, esse era um caso, e daí ele falou, Jean, eu não sei se eu consigo, um mês fechado, que foi o primeiro lockdown lá de São Paulo, deu um mês, eu falei, como é que eu vou botar 1000 funcionários para trabalhar daqui a um mês? Não tenho, cara. Entendeu? Agora, se eu morrer, o meu seguro de vida garante o futuro dos meus netos. Que isso. Essa que foi. Dilema, hein? Que dilema, né? Mas como estrategista, a gente pensou em alternativas, trabalhou naqueles 30 dias home office várias partes da operação dele, que na verdade não teve entrada, mas o nosso comercial e a nossa área de engenharia dessa empresa conseguiu trazer muito projeto novo e fazer boas vendas. Então, quando ele voltou, tinha muito acumulado. Entendeu? Então, para entrar no caixa, tinha muita entrada de dinheiro vindo para o caixa. Então, a gente conseguiu em 6 meses tapar o rombo daquele um mês que ficou. Entendeu? Então, falamos com fornecedores antecipadamente, ligamos para todo... Montamos todo... É uma estratégia de guerra mesmo, né? Montamos e fizemos rolar, foi muito legal. E está rodando até hoje a empresa, ninguém se matou, né? Mas aí quando eu contei essa história para a Sandra, ela falou, pô amor, quanta gente agora tem sem saber o que fazer, porque nunca tinha acontecido. A nossa geração não passou por isso, porque é uma situação de guerra. Né? Talvez a geração dos nossos avós e quem estava na Europa viveu a Segunda Guerra, ok, mas nós, entendeu? Já não tinha isso. Uma restrição desse tamanho, só me lembro do Collor, quando bloqueou as poupanças, que ali também foi severo. Foi severo, mas não te bloqueou o direito de ir e vir. Não foi nessa abrangência. Logo depois começaram a abrir aquelas chamadas, torneirinhas, e aí o dinheiro começou a fluir de novo. Exatamente. Então, quando a gente olha isso, né, Aí a Sandra falou, por que você não libera mentorias gratuitas aí para ajudar? E também para mim ter o que fazer, né? Porque eu já falei que eu ia começar a roer as coisas. Aí eu falei, não, ok. Eu coloquei um post orgânico no Facebook e em 3 dias eu tinha 475 mentorias agendadas. Entendeu? Então foram 2 meses, quase 3 meses, dando mentoria gratuita. Agenda socada. Pessoas desconhecidas suas. Algumas conhecidas, mas assim, 80% desconhecidas, 20% conhecidas. E passou desde ex-ministro da República, o ex-ministro do Trabalho, fez mentoria comigo, tá? A dono de banca de camelô que não tinha o que pôr comida em casa. Cara, Jean, não tenho o que levar, não tem arroz em casa. Entendeu? Como é que eu faço? Não tem feijão em casa. Como é que eu... Cara, e eu não tenho filhos, mas eu imagino que deve ser uma maior dor de um pai ver um filho chorar de fome, velho. Passando fome. Isso deve ser algo assim, realmente de revirar a alma do cara, né? E logo no segundo dia eu já comecei a compilar informações, porque eu fiquei pensando, cara, o que tem em comum com todo mundo, né? Eu comecei a levantar esses dados. E daí nasce o conceito do universo empreendedor. Por quê?
Porque ficou muito claro que 86% das empresas que quebram no Brasil, eles falaram para mim, Jean, a falta de conhecimento de gestão e liderança foi determinante. E não é o conhecimento de gestão e liderança da academia, não é aquele do cursinho, não, é o do dia a dia, velho. E uma coisa é o que você aprende lá na faculdade. Diária, né? Uma coisa que você aprende lá no cursinho do Sebrae, enfim, que são, claro, não estou dizendo que não é uma utilidade fantástica, tanto da academia quanto de um Sebrae. Lógico. Mas, a experiência e o dia a dia? Prática, né? Por quê? Porque o consultor que chega na tua empresa, você sabe muito bem disso, ele vai chegar e falar assim, ó, 2 mais 2 é 4, tá? E quem empreende sabe que 2 mais 2 não é 4 no empreendedorismo. Pode ser mais 10 mil ou pode ser menos 100. Depende de como você aplica o 2 mais 2. O que você vai fazer com isso? E isso é o conhecimento prático. Então a gente pensou, poxa, cursos bacanas já tem, legal. Academias sensacionais, faculdades incríveis já existem, legal. Por que a gente não traz experiência? Então o Universo Empreendedor nasceu desse propósito de fortalecer o ecossistema empreendedor e torná-lo sustentável. É diminuir essa fragilidade. Talvez a gente nunca veja a eliminação da fragilidade empreendedora. A gente sempre está suscetível a alguma coisa. Mas quanto mais eu conheço e entendo, mais robusto eu me torno. Então menos eu sofro com isso. E como a gente tem acesso a muitos líderes que ao longo da nossa trajetória a gente foi conhecendo, eu fui começando a convidar meus amigos. Então ela nasce com esse propósito de compartilhar inteligência empreendedora de empreendedores para empreendedores, numa linguagem do empreendedor. Então, por exemplo, quando eu chamo o Jordan Heng, que é o ex-head de marketing da Van, hoje ele é o head de marketing da Vulcã Urbanismo. Cara, o Jordan tem os maiores prêmios do mundo, da Microsoft, da Apple, da Facebook, de tudo. Ele ganhou tudo, da Google. Aliás, ele foi, pouca gente sabe, a Van, ela foi case global da Facebook e da Google várias vezes, sendo a primeira empresa no mundo a provar alguns sistemas que eles desenvolveram. Não sabia. Entendeu? Tudo nas mãos do Jordan. Aí eu falo, pô, um cara desse, que tinha 365 milhões de budget, né? Esse era um por dia. Você tem que gastar 1 milhão por dia. Claro que tem uma meta violenta por trás disso tudo. Mas eu falo, tá, Jordan, você vai conversar com o pessoal que é dono de padaria, dona do salão de cabeleireiro, porque o Universo Empreendedor, ele conversa muito com o pequeno. A gente quer poder levar para o pequeno. Porque a gente entende que a força de uma corrente ela é medida pela força dos seus elos. E a maioria das outras entidades e atividades estava olhando para o elo mais forte. Estava olhando para a indústria, para as grandes empresas, para os grandes varejistas, tal, que são sensacionais e geram muito emprego. Mas a força da corrente é medida pela força e pela potência do seu elo mais fraco. Então, se o elo fraco arrebentar, meu irmão, não adianta tu ter um grande no meio do caminho. Eu preciso, né? Foi para lá então que você se dirigiu. Foi para lá que a gente mirou a missão. E o Universo Online é uma plataforma. Isso. Online, na verdade. É um Netflix. Desculpe, hoje. O Universo Empreendedor, é uma plataforma online. Onde você então tem conteúdos de grandes empreendedores, temos mentorias, masterclasses de profissionais de diversas áreas do conhecimento, de esporte, cultura. Campeões olímpicos, compartilhando como eles planejaram para atingir os seus objetivos. Sim. A gente tem, e é um orgulho muito grande, porque foi um rompimento de paradigma para mim. Porque lembra que eu comentei que o projeto estava na gaveta? Sim. Então, quando eu tinha o projeto na gaveta, eu pegava e pensava assim, cara, para a gente fazer rodar, eu vou ter que pegar isso aqui, investir muito dinheiro. Tem que investir muito dinheiro para que isso aqui, né, Hollywood, eu tenho que fazer uma produção hollywoodiana. Quando veio a pandemia, pipocou as lives, né? E eu comecei a entender que, cara, as pessoas não estão mais preocupadas com a qualidade Master Blaster HD do vídeo. O som é super relevante. O som ele tem que realmente estar muito bem, porque você até vê um vídeo ruim, você não ouve um vídeo ruim. Né? Então, o som tem que estar bem relevante. Mas do mais eu comecei a pensar, cara, não. Então, claro, a gente investiu em tecnologia, procurou uma estrutura tecnológica para fazer isso e eu entendi que eu não precisava gastar muito dinheiro para começar o negócio. Pelo contrário, o Universo Empreendedor nasceu sem um centavo. A força dele é o seu network. Exatamente. Então, o que a Sandra, que é a nossa CEO, falou assim, ó, não tem dinheiro porque eu tenho 4 negócios, tenho que deixar eles de pé. Não posso tirar dinheiro. O que eu vou investir é o teu tempo. O teu tempo vai ser investido no projeto. Então, para você ter uma ideia, fui eu lá, não tinha todo o time focado em fazer alguma coisa. Eu fui lá aprender a fazer um site, tutorial do Google, aprendi a fazer o nosso site. Eu fui atrás da melhor plataforma, eu fui ver tudo. Entendeu? Tudo. Montei o branding da marca, estudei como que a gente ia fazer, entendeu? Toda a estrutura. Então, a gente fez o MVP,
No MVP foi sensacional, a gente teve já inscrições no primeiro dia, foi super bacana. É uma plataforma de assinatura, mas pô, você ter acesso às maiores mentes empreendedoras em inteligência por R$ 39,90, cara, é menos que uma pizza. Sim. Aí se você, enquanto empreendedor, não valorizar R$ 40 por mês... Por aprendizagem. Para ter, cara, hoje nós já temos, você vê, eu imaginava gravar e ter um portfólio e gastar um dinheirão. Em um ano de Universo Empreendedor, a cada 15 dias a gente faz um encontro ao vivo. E fica a gravação, entra para a curadoria. Então a gente trabalha bem blockbuster, bem como o Netflix mesmo. Em um ano eu tenho 170 horas de conteúdo, cara. Tá lá, eu não precisei parar para gravar 170 horas para editar para agora lançar o projeto. Não, a gente lançou o projeto e foi ajustando, startup, total, entendeu? Sim. Vamos ajustando no caminho, vamos pivotando conforme... Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo e vai evoluindo, e a gente foi. Hoje já são milhares de empresários. São quantos empresários? Cara, todo dia entra a penca. Eu não vou ter como te dar um número certo. Não, mas eu digo em termos de mentores. Quantos vídeos? A última conta que eu fiz, a gente tinha mais de 40 mentores. Acho que era 42 ou 40. Vamos pegar 40. A gente tinha 25 homens e 15 mulheres. Mentores. Mentores. O que nos orgulha muito, porque a gente trabalha muito a questão da inclusão. Sim. E queremos que cada vez mais mulheres estejam conosco. Inclusive... já temos, a semana que vem, a nossa mentora, a gente tem que ver quando que vai ao ar, mas enfim, está entrando agora no Universo Empreendedor a Aline Zermiani, que é CEO da Tim Nogueira. Pouca gente sabe que a segunda maior operação de MMA do Brasil é comandada por uma mulher. Então a Aline Zermiani já vai estar agendada lá conosco. A gente fechou com a Taine Librelato, que é aqui da Librelato, a fábrica de carrocerias de caminhão, também é mentora nossa. A Lena Souza, que é campeã mundial de oratória, aí a gente vai. Uma leva de Ana Carol, que acabou de assumir como diretora da UNA, lá de BH, que era head de marketing da Unisociesc. Eles são os mentores, mas você também tem convidados que contam da sua história. Todos são mentores. Todos são mentores. Todos são mentores. Todos eles são mentores. São considerados mentores. Tem um Paulão, campeão olímpico de vôlei. Sim. Contou toda a trajetória, como que ele chegou lá, qual foi o planejamento, por que eles foram uma surpresa. O que eles perceberam que era uma vantagem utilizar. Foi sensacional. A gente tem Carlos Wizard contando a sua história maravilhosa pra gente. O Belino, que foi sócio do Trump, Você vê, até 2 anos atrás eu estava a 2 telefonemas do presidente americano, Porque o Belino tem o WhatsApp do Trump. Então, você vê com o poder do network, Como Sim. você chega em pessoas que você nem imaginava. E tantos outros que estão conosco na plataforma. O Paulo Mâncio, vice-presidente da Rede Accor de Hotéis, a maior rede de hotel do mundo. Está lá com a gente, com uma mentoria espetacular sobre gerar riqueza. Ganhar dinheiro, guardar dinheiro e gerar riqueza. São 3 coisas distintas. E você que faz a curadoria, digamos assim. A gente que faz, exato. E eles entram fazendo... E a gente aborda bem essa questão dos temas, bem essa questão do que ele vê de diferente. Então, é uma plataforma que ela é intuitiva. Então, a pessoa quando entra, ela se identifica muito, Porque, às vezes, um dos motivos pelos quais o empreendedor, o microempreendedor, ele não volta para a faculdade ou ele não vai fazer um curso mais profundo, é porque muitos deles não têm escolaridade. E ele entende que a falta de escolaridade, a falta de estudo acadêmico, quer dizer que ele não vai aprender. Ele acha que pelo fato de não ter estudo, ele não consegue aprender. Então, quando ele entra na plataforma dessa e ele olha, a plataforma é super intuitiva e lembra o Netflix que ele tem em casa, o Amazon Prime que ele tem em casa, desmistifica isso. É fácil. Ele vai fácil. E quando esse player, que eu estava dando exemplo do Jordan, chega com essa inteligência gigante, mas com exemplos que são para o cara da peixaria, que são para o dono da farmácia, que são, entendeu? Sim. Aí ele faz sentido, porque o objetivo do Universo Empreendedor é que esses caras tragam inteligência e que esse empreendedor, depois de assistir, ele chegue na empresa dele e aplique uma coisa. De 1h30 que ele viu, se ele pegar uma coisa, um insight e conseguir pôr no seu negócio, e isso melhorar o resultado dele, isso agiganta ele. Então, nosso trabalho é agigantar o micro pequeno, é fortalecer o elo da corrente mais fraca. É levar esse conhecimento numa linguagem que faz sentido para ele. E não é dizer que 2 mais 2 é 4. Falar que, cara, 2 mais 2 pode ser menos 100 mil, mas pode ser mais 200 mil. Depende do que você vai fazer com ele. Vamos olhar alguns conceitos e de você levar aquilo que faz sentido para a tua realidade, para o teu bairro, para o teu negócio. Então, dessa forma, hoje a gente está no mundo inteiro. A gente tem Universers, como a gente chama a turma, em todos os continentes. Então, a gente tem Japão, a gente tem Moçambique, Angola, Portugal, Itália, Espanha, Alemanha, Irlanda. Tem audiência Canadá, em todos os locais. Na última que a gente teve, no ao vivo,
porque daí fica a curadoria, né? Aí tem muita gente que assiste depois por conta de fuso e tal. Mas na última a gente teve mais de 1.000 pessoas online com a gente. Legal. Portugal estava presente Canadá, estava presente Angola, entendeu? Tava de vários locais do mundo presentes no ao vivo para estar ali junto compartilhando. Então foi muito, muito bacana. O time que você, digamos assim, conseguiu aglomerar em torno do universo empreendedor realmente é riquíssimo, né? E deve ter casos super interessantes. Você lembra assim de uma história assim, de algum desses que seja inspirador aqui pra gente? Cara, eu aprendo com todos, né? Eu acho que você é o que aprende mais. Aprendo com todos. Tem vários, né? Tem várias, mas eu acho que um que é legal da gente falar, talvez por ter sido o último agora, foi o Carlos Wieser. Ele contando que o sonho dele quando era criança era ser caminhoneiro. Aí, por quê? Porque o pai dele era caminhoneiro. E nas férias dele, nas viagens mais curtas do pai, ele ia junto. Sim. O pai, então ele tinha aquela visão do pai trabalhando, dirigindo um caminhão enorme, o pai herói e tal. Mas aí um dia o pai dele foi parado numa blitz, tinham vários caminhoneiros sendo parados numa blitz rodoviária, e ele viu um policial rodoviário de farda, aquela farda impecável, engomada, né, e viu aquela bota maravilhosa brilhando. Ele olhou pro pai e falou: pai, eu não quero mais ser caminhoneiro, eu quero ser policial. E o pai dele falou: de jeito nenhum, você nunca vai ser policial. Por quê, pai? Eu não quero você multando meus amigos. Então, mas a construção da pessoa. Você vê, né? Aí ele fala da... E ele chegou a ser ele fez um curso de inglês no final, né? Sim, o final dele foi a escola Wizard. O Wizard foi bilionário, né? Ele vendeu por 2 bilhões, né? 2 bilhões. 2 bilhões pro grupo, acho que Pearson. Acho que é grupo Pearson. E ele começou a empreender, não foi com tão pouca idade, né? Não, ele foi fazer faculdade fora, ele casou cedo. Tinha foi mais fazer de 30 faculdade. anos, né? Eu acho que talvez um pouquinho mais ou um pouco menos ali, sabe? Mas já foi de volta no Brasil, né? Já no Brasil de novo, enfim. Em que ele conta bem na mentoria dele, ele conta bem esse momento, como é que se construiu o estudo fora, por causa da religião, né? Ele é mormon, né? Então, os mormons têm eles fazem essas pontes para que os seus integrantes vão estudar nos Estados Unidos, né? E ele aproveitou uma oportunidade dessa, ele foi para lá, tal, e daí volta, e ele conta, foi sensacional a história, mas essa é tem inúmeras histórias. Outra bacana, Lena Souza, campeã mundial de oratória, ela era a patinho feio da escola, ela era a pessoa que não queria falar, era tímida, que falava: não, vou falar, vou passar vergonha. Entendeu? E na busca por superar esse medo e essa timidez, virou campeã mundial. Ela se desafia e vira a primeira e única brasileira até hoje a ser campeã mundial de oratória. Entendeu? Então tem várias histórias maravilhosas. Paulão era da roça, campeão olímpico, ele saiu do mato, ele puxava cabo de enxada, o pai. Entendeu? E ele fala, ele foi participar, ele foi começar a treinar voleibol porque ia ter lanche. Pro lanche. Ia ter, acho que um par de tênis, uma coisa assim, sabe? Eu vou ter isso, então eu vou. Entendeu? Então você vê como às vezes são pequenas, as decisões, né? Elas norteiam o nosso destino. Alguns momentos são decisivos na vida, de fato. Né? Os momentos de decisão que vão nortear nosso destino, né? Nosso destino é traçado nesse momento. Então tem N histórias então, incríveis. Quem está nos assistindo aqui, não deixe de conhecer o Universo Empreendedor. Universoempreendedor.club. Muitas histórias bacanas. Meu caro, nós estamos nos aproximando aqui do final. Poxa. Então a conversa está muito boa, mas como mentor, então eu vou pedir a você a gentileza de colocar assim, quais seriam as recomendações, as suas principais dicas ou orientações para alguém que está querendo empreender. Qual é a melhor mensagem que você pode deixar para a nossa audiência? Legal. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando você vai empreender antes de começar a empreender, você tem que pensar o seguinte: o que eu sou bom? O que eu faço bem feito? Quando eu pergunto para as pessoas ao meu redor, né, o que eu faço bem feito, ela vai dizer: você toca bem violão, você é uma pessoa que você está atento, você tem um radar ligado o tempo todo, ou você é detalhista, está atento a pequenos detalhes, ou você tem muita força, não física, mas força para alavancar, né, você é mobilizador, enfim, cada um tem as suas características. Você é aquela pessoa que quando vai, a turma se reúne ao teu redor. Então, ok, o que você faz bem feito? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. A segunda pergunta que você tem que responder é: o que você gosta tanto de fazer que se dinheiro não fosse problema, você faria de graça até o final da vida? Entendeu? Porque se você faz o que você gosta, velho, tu vai ganhar muito dinheiro. Focar. Não, você faz o que você gosta, você vai fazer com o olho brilhando, você vai agregar pessoas ao teu redor. E se você tem talento, quer dizer, se eu sei no que eu sou bom,
e eu sei o que eu faria de graça de tanto que eu gosto de fazer e conecto essas duas coisas, cara, ninguém nunca vai te segurar, entendeu? Aí sim, depois disso, pô, achei essa vibe, beleza, agora eu sei o que eu faria de graça, no que eu sou bom, bacana, que problema que eu posso resolver. Aí nós podemos, né, avaliar milhões de coisas. Mas eu acho que se responder essas duas primeiro, você já vai ter muita clareza para decidir qual o caminho que você vai trilhar, para empreender ou para intraempreender, porque você também vai ter clareza de qual empresa você quer se envolver. Sim, claro. Qual cultura que eu quero fazer parte, né? Se eu não vou ter o meu negócio, meus valores, né? Quais são os valores que estão conectados? Então, eu acho que é nesse sentido. Se a pessoa refletir sobre essas duas questões, ela já vai ter andado muito à frente de muita gente. Depois é buscar preparo, informação, conhecimento Exatamente. nos gaps que ela eventualmente Exatamente. venha possuir. E se você já tem a empresa, hoje mas eu já tenho o salão de cabeleireiro, eu já tenho a peixaria, eu já tenho a loja de roupa, eu já tenho tal, e não está andando como eu quero. Responde essas duas perguntas. Se dinheiro não fosse problema... Responde de novo, Responde de novo. No que você é bom, entendeu? Será que você está aplicando o teu talento no negócio? Provavelmente não. Porque qualquer pessoa que atenda um cliente, que fale com outra pessoa, com um brilho no olho, meu irmão, contagia. Contagia. É verdade. Então, responde as perguntas. Fala, será que eu estou aplicando o meu talento dentro do meu negócio? Talvez não. É uma questão. Depois, se dinheiro não fosse problema, eu faria isso de graça. Como é que eu faço para aproximar isso da minha empresa? Entendeu? Que eu já faria de graça mesmo, então vou aproximar isso do meu negócio. Entende? Que você vai voltar a ter brilho no olho, vai voltar... Porque o que a gente ouve muito, né? Principalmente de pequeno empreendedor? Montei minha loja de roupa, no começo bombou, vendi pra caramba, começou a crescer, contratei os funcionários. E agora o que você faz? Não, agora eu estou no escritório, porque eu tenho que pagar a conta, eu tenho que... mas a empresa bombou porque você estava na frente do balcão, não porque você estava atrás do balcão, não porque você estava no escritório. Ela bombou porque o teu brilho no olho trouxe as pessoas. Aquilo era o diferencial. Essa era a diferença. Contrata alguém para cuidar do escritório e vai você para frente fazer o que você é apaixonado de fazer. Entende? Então, porque a gente é tão carente de bons prestadores de serviços, bons produtos, que quando você de fato encontra alguém que faça direito, com responsabilidade, com técnica, ele nunca vai ficar desempregado. Nunca, jamais vai ficar. É o boca a boca, né? Exatamente. Convida fulano, que ele vai fazer, não vai te deixar problema. Não vai ter tempo ruim. As pessoas ansiam por esse tipo de profissional, por esse tipo. Eu acho que, e uma última coisa, né, que eu sei que a gente está no final ali, que eu acho que é relevante a gente pensar pense com carinho quando as pessoas te ligam para que você ajude elas a resolver problema. Por que pense com carinho? Porque muita gente fala, só me liga quando tem problema. Mas espera aí eu faço aqui uma reflexão. Você liga para um idiota para te ajudar a resolver um problema? Que me ligaram, né? Você sempre fica assim, só me ligam quando tem problema. Mas você liga para algum imbecil, para algum idiota para resolver problema? Não, você liga para pessoas que você acredita que tem condição de te ajudar. Sim. Então, quando alguém te liga, é porque você é uma referência para ela. Se ela te liga com o mesmo problema várias vezes, talvez eu não esteja ajudando ela a buscar uma independência. Sim. É aquela história da vara e ensinar a pescar. Ensinar a pescar. O peixe e ensinar a pescar. Então, mas, cara, sempre que alguém te procurar, então, meu telefone toca milhares de vezes por dia com problema, meu WhatsApp está lotado de coisa entrando que é problema, e eu fico muito feliz, né? Não só porque eu adoro resolver problema, mas pelo fato de que eu sou relevante. Eu sou relevante. E aí fica uma pergunta que eu acho que é bacana para você, empreendedor, para quem está nos vendo agora. Você quer realmente ser relevante ou você quer ser mais um na boiada? Entende? Então, se você quer ser relevante, existe um preço a se pagar por isso. Você vira uma referência e as pessoas vão te procurar. Quando eu dou palestra, eu deixo o meu WhatsApp para todo mundo. 1.000, 2.000, não importa quanto está, é meu WhatsApp. E todo mundo que anota meu WhatsApp e me manda, sabe que eu respondo. Sim. Não em tempo real, porque às vezes estou num compromisso, mas assim que possível eu começo a responder. Nem que eu mande um áudio, eu sempre falo, eu mando áudio, tá? Porque é mais rápido do que ficar... Eu não sou da geração do dedão, eu sou da época da datilografia, então como não cabe tudo ali, eu tenho um certo problema com o dedão. Mas eu vou mandar o áudio, eu vou responder, a gente vai interagir e dessa forma a gente evolui. Isso explica todo o sucesso que você alcançou, realmente. Estamos só começando. Só começando. Esse bairro aqui vai ser uma loucura. Uma loucura. É uma loucura de bom. Bom, Jean, muito obrigado. Eu que agradeço, irmão. Eu agradeço imensamente a sua presença, todos os seus conhecimentos e a fala inspiradoras que você nos trouxe aqui para a gente, para quem está nos assistindo. Tamo junto. O Centro Albatroz está fazendo um esforço bastante grande de estar sempre tentando contribuir para difundir essas ideias e apresentar pessoas que possam transformar de alguma maneira a você que está nos assistindo. Então, se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal,
ative os sininhos de notificações para receber mensagens quando a gente estiver no nosso próximo vídeo. Deixe o seu like e toda quinta-feira às 18 horas você vai ter conteúdos de qualidade aqui, como que nós tivemos hoje aqui, o prazer de receber o Jean Oliskovski. Agradeço demais, Jean. Muito obrigado. Tamo junto, cara. Bora empreender. Vamos fazer. Bora empreender. Bora empreender. Hashtag bora empreender. Eu sigo, hein? Vamos lá. Eu sigo, tem que seguir. Vamos lá. Vamos lá. Um abraço para todos. Valeu.